Bem-vindos e bem-vindas, mais uma TPC da Diretoria de Ensino. A gente continuar a nossa discussão, né? Então, essa formação que a gente vem preparando para vocês é praticamente um percurso formativo que a gente imaginou que seria interessante discutir nesse momento que a gente vive tudo isso, né? E tem essa oportunidade de conversar diretamente com vocês, professores. A gente tem acompanhado bastante o feedback de vocês, né? Essa devolutiva que vocês dão para a gente, principalmente na avaliação que vocês fazem, né, no final das nossas formações. A gente sempre deixa o link nos comentários, tá? Então, o pessoal que ainda nunca respondeu, nunca participou dessas autoavaliações, tem aqui nos comentários do nosso vídeo, na parte de baixo, o formulário para vocês responderem. Mas também a gente acompanha bastante os comentários dos vídeos, né? Então, tem um pessoal que assiste no mesmo horário que ele é lançado, então a gente fica com um chat lá, a gente consegue conversar com vocês, os PCNPs acompanham a TPC ali naquele momento com vocês, é uma troca interessante, mas também quem assiste depois pode comentar aqui no vídeo que a gente lê tudo, a gente acompanha, a gente gosta bastante dessa devolutiva, é fundamental para o núcleo pedagógico para entender o nosso papel como formador, essa troca com os professores, né? Também a gente troca bastante com os professores coordenadores de vocês, mas a gente quer ouvir vocês. Então, deixem comentários para a gente no nosso vídeo, né? Que o pessoal que está acompanhando no dia do lançamento, que tem a oportunidade de conversar pelo chat, também participem do chat, que a gente gosta bastante desse momento, né? Que daí a gente pode trazer para as nossas reflexões, entender esse movimento do que é o ATPC da diretoria, né? Então, assim, pensando com vocês, qual é o papel da nossa formação, qual é o papel do que a gente vem trazendo nessas discussões do ATPC da diretoria e do que vocês trazem nos comentários, trazem na autoavaliação, a gente planejou essa formação sobre avaliação, né? Então, a gente, nesse percurso que a gente vem fazendo, seria interessante que a gente trabalhasse a avaliação, né? Então, vamos pensar o que a gente vai trabalhar na avaliação, depois a gente faz uma breve retomada do que a gente já discutiu até aqui, né? A gente pretende, nessa avaliação, apresentar para vocês propostas de avaliação, né, que estão retratadas no currículo paulista. Além disso, a gente quer compreender o processo de avaliação a ser desenvolvido nas atividades do material de apoio e ajudar vocês a escolherem instrumentos avaliativos adequados aos objetivos e propósitos, né, e a intencionalidade pedagógica da aprendizagem dos estudantes. Tudo bem? Pensando um pouco do que a gente já fez, as habilidades essenciais e habilidades de suporte que a gente trabalhou, né, lá quando a gente viu o cronograma integrado, entendeu o que era habilidade essencial, o que era habilidade de suporte, todo aquele movimento que a gente tem com as formações, né, é fundamental para a gente compreender onde está o professor nesse, nessa proposição que a gente tem do currículo paulista, né, na proposição das formações que a gente tem no centro de mídias e nesse trabalho direto com o estudante, né? Então, a gente entende que nesse momento a gente está priorizando algumas habilidades, são as habilidades essenciais, mas que as habilidades essenciais elas estão amparadas num percurso que esse estudante tem dentro do currículo paulista, né? Então, entender esse movimento, entender o que a gente, até esse momento, fez para esse estudante que está ali com a gente. Então, para avançar, ele precisa do quê? Né? Então, é essa pergunta que a gente faz quando a gente está pensando nas habilidades essenciais e nas habilidades de suporte, né? Quais são os materiais que apoiam esse trabalho? A gente tem o currículo em ação, para todas as disciplinas, todos os componentes curriculares. Para alguns, a gente tem o Aprender Sempre, né? Quais são esses? Língua portuguesa, matemática e ciências da natureza. E aí a gente pode entender que as habilidades essenciais que estão sendo desenvolvidas por estudantes, elas são trabalhadas também nesse material de apoio, né? Esse material é fundamental para que a gente tenha um avanço
né, tenha uma organização desse conhecimento, mas também consiga compreender esse caminho que o estudante faz, né? Então, a gente, tendo esse material, tendo essas habilidades, a gente vai pensar nas situações de aprendizagem, a gente vai pensar nas sequências de atividades. Então, na semana passada, retrasada, né, quando a gente estava discutindo com vocês a taxonomia de Bloom, para a gente entender como isso estava organizado dentro do currículo, como isso estava organizado dentro desses materiais, do currículo em ação, do Aprender Sempre, era para que a gente conseguisse pensar nessa trajetória. Né? A gente falou muito dessa organização para a trajetória do estudante. Né? Então, é fundamental a gente compreender que, para o estudante aprender, a gente precisa pensar nessa jornada. Né? A gente precisa pensar num começo, meio e fim nessa formação. O processo de ensino-aprendizagem ele não acontece de uma hora para outra. A gente falou muito disso na semana passada. Né? Mas por quê? Porque o estudante tem essa trajetória bem delineada. Né? Ele vai começar com coisas mais simples até a gente conseguir fazer uma estruturação e um avanço nas dificuldades e na organização dessas atividades. Né? Então, a gente precisa pensar essa jornada do estudante, né, pensando nas situações de aprendizagem e nas sequências de atividade. Tá? Hoje, a nossa proposta de trabalhar com a avaliação formativa é exatamente da gente conseguir entender como que esse percurso pode ser melhor aproveitado pelo professor e o professor pensar se aquela estratégia está funcionando ou não está funcionando. Né? Se a gente está falando que a aprendizagem não acontece de uma hora para outra, a avaliação tem que fazer parte dessa jornada para a gente saber, vamos avançar quanto, né? E vamos avançar até onde, né? Ou não, precisamos voltar e replanejar isso. Né? Então, a avaliação é um momento que faz parte dessa trajetória. Né? Essa avaliação ela está permeando essa trajetória. Né? Então, a gente vai discutir bastante isso com vocês aqui hoje na nossa formação, tá bom? Quais são os materiais que a gente precisa para trabalhar hoje com vocês? Principalmente, né, o Aprender Sempre, que é do pessoal de língua portuguesa, matemática e ciência da natureza. Para o pessoal de ciências humanas e das outras áreas que não são essas que eu acabei de citar, a gente vai usar o currículo em ação. Tá? E a habilidade essencial que estava sendo desenvolvida, aquela que a gente usou na outra formação, a gente vai continuar trabalhando com ela, tá bom? Aí a gente, juntando tudo isso, a gente começa a pensar essa organização da TPC, certo? E eu começo já pensando, né? Por que avaliamos? Por que a gente precisa fazer esse movimento? E quais são os caminhos e possibilidades para alcançar essa ação? Né? Para avaliar o que a gente precisa fazer. O que a gente, né? Então, assim, uma coisa muito simples é que a gente precisa entender que todo estudante pode aprender, certo? E esse processo de ensino-aprendizagem, ele tem que ser um processo democrático. Né? A gente conversou bastante sobre isso na outra TPC, que era deixar as coisas muito claras para o estudante, deixar tudo muito óbvio desse percurso que a gente vai fazer. A gente não pode não compartilhar as nossas habilidades essenciais, qual é o nosso objetivo com essas habilidades, quais são as atividades que estão sendo propostas para esse trabalho, né? Então, tem que ser um processo democrático, né? A avaliação não pode ser um processo que parta só do professor. Tem que ser uma troca, tem que ser um jogo com o aluno, né? Então, a gente precisa desenvolver esse senso, né, comunitário, né, que esse organismo vivo que é a escola, ele é feito de várias partes e a gente tem que trocar entre essas partes. Né? Então, não tem como avaliar sem ser democrático, senão a gente faz aquela avaliação de processo que não vai trazer essa resposta que a gente precisa, né? Que vai ser uma coisa imposta, que não vai ser
uma troca entre o processo ensino-aprendizagem do estudante e a organização desse processo que é feita pelo professor, né? Então, a gente tem que trocar com o estudante para que a gente entenda que esse processo é, sim, uma parte do ensino-aprendizagem, né? Não está deslocado, né? E o estudante saiba por que ele está sendo avaliado. Não é uma surpresa para ele, né? Não é para pegar ninguém de surpresa, não é para punir ninguém, né? Então, assim, são coisas que a gente está cansado de falar, a gente está cansado de saber disso, mas que às vezes na nossa prática a gente não consegue desenvolver. Então, como que a gente consegue desenvolver isso? Né? Uma avaliação mais democrática, mais assertiva, né? Que traga de verdade aquilo que está acontecendo na aprendizagem do estudante, mas que a gente não precise punir, que a gente não precise cobrar, que a gente não precise pensar nisso como um mal, né? Olha, vou castigar você com uma prova, né? Então, a gente vai discutir exatamente isso com as áreas, tá? Outra coisa é que, assim, o processo avaliativo, ele também é um processo que, de alguma forma, ele serve como um desafio para o estudante. Mas não é um desafio, tipo, olha, você não vai passar por isso. Mas é um desafio para entender como que isso serve para a resolução dos problemas que ele tem ali naquele momento, né? Então, é um desenvolvimento das competências que a gente precisa fazer com eles, entende? A gente também precisa pensar que essa igualdade de oportunidade que a avaliação traz, ela, ela vai ser para a gente garantir essa diversidade do grupo, né? Então, a gente, olha, estou usando um método assim de avaliativo, mas é para eu conseguir entender o quão diverso esse grupo é e tão diverso eu preciso trabalhar com os meus estudantes, né? Se eu aplico a mesma prova para todo mundo e todo mundo vai mal na prova, né? Ou eu tenho meia dúzia que vai bem, meia dúzia que vai mal, tem um grupo ali no meio, eu consigo entender que o meu processo de ensino ele tem que ser diversificado para esses grupos, né? A gente precisa fazer esse momento de reflexão do nosso trabalho. A gente falou da organização na última TPC, mas a gente, como parte dessa organização do nosso trabalho, a gente precisa entender onde cabe a avaliação e quem eu sou nessa avaliação. Porque normalmente essa avaliação sai daqui e vai para lá. Eu entendo, ó, esse aluno sabe, esse aluno não sabe, e acabou. Mas é isso que serve a avaliação? Não, a avaliação serve para eu, como professor, entender o que eu estou fazendo com esse processo de aprendizagem. Eu estou falando a mesma linguagem para todo mundo e ela não está alcançando todo mundo do mesmo jeito, né? Então a gente precisa ter esse momento de reflexão. É fundamental que a gente entenda que a comunicação não vai ser igual para todo mundo, né? Às vezes a gente vê das avaliações que vocês devolvem para a gente, né? O pessoal falando, eu quero ouvir sobre tal assunto, vocês precisam falar de outra coisa, vocês tal. Mas assim, a gente tem aqui uma formação em rede, né? A gente está atendendo uma série de escolas, a gente tem 36 escolas de anos finais, 35 de anos de ensino médio, né? A gente tem que conversar com todos esses professores ao mesmo tempo. Então, essa é a reflexão que a gente precisa fazer. O que será que cabe nesse momento para todo mundo? Né? Como que é a nossa conversa com todo mundo? Vamos mudar isso, vamos mudar aquilo, vamos trazer mais coisa, vamos tirar texto, vamos, né? Porque a gente precisa alcançar todos. E a avaliação ela vai mostrar isso para a gente, né? Em que grau de complexidade esse assunto atinge a maioria dos meus estudantes, né? Ou não atinge. Como que a gente vai trabalhar isso a partir de agora, já que eu descubro que não está funcionando? Então, esse movimento faz a gente perceber o quão socializado essa temática, esse conteúdo, ela está sendo, ela está para o meu estudante, né? Então, eu sei que um assunto eu consigo tratar com eles porque todos conhecem, todos já sabem, todos já entenderam. Mas
Outros eu não vou conseguir avançar porque não está compreendido pelo meu estudante. Então, essa socialização que a avaliação produz é fundamental para a gente conseguir entender em que aspecto e qual é o avanço que a gente vai ter com os nossos estudantes. Né? Muitas pessoas reclamam hoje, o aluno no remoto, eu não tenho essa oportunidade de avaliar, mas eu estou conseguindo entender que a minha avaliação tem que ser proposta para o momento que eu estou vivendo, né? Para essa, eu consigo fazer um atendimento síncrono com os meus estudantes, eu vou fazer esse percurso e essa avaliação, porque assim dá certo, desse jeito não funciona no remoto, preciso mudar. Né? Então a gente vai percebendo isso conforme a gente vai trabalhando essas avaliações. Né? E aí, uma coisa que a gente tem que é fundamental na avaliação e que isso é um momento muito rico para a gente, né, como educador, é o momento de reflexão que a avaliação produz. Então, a gente precisa ter esse momento de reflexão. O estudante precisa ter esse momento de entender quais são esses desafios, quais são os problemas que ele está resolvendo ali, e ele perceber que ele está avançando nesse processo. Então, a gente precisa trabalhar muito a reflexão do nosso estudante. Né? A gente vai percebendo que algumas coisas vão mudando, né, no nosso contato com o estudante, né? A gente vai percebendo que de um bimestre para o outro a gente tem um avanço significativo, mas esse momento que traz para a gente essa reflexão também é fundamental para o nosso estudante, né? Para ele entender, olha, lá no começo do ano eu não conseguia fazer tal coisa, né? Ou eu não conseguia fazer essas ligações, né? E agora já é possível, né? Agora já é uma possibilidade dentro da minha caminhada aqui na escola, né? Então, a gente precisa desenvolver isso também como uma prática democrática da escola, né? Permitir que o estudante entenda onde ele está no seu processo de ensino-aprendizagem, tá bom? E aí, eu vou trazer aqui uma definição da avaliação para o currículo paulista, né? Então, para o currículo paulista, a avaliação é parte do pressuposto de que no âmbito escolar ela deve ser encarada como um recurso pedagógico que permite aos professores e gestores e demais profissionais da educação acompanhar a progressão das aprendizagens, oferecendo subsídios para análise do próprio processo de ensino. Né? Então, a gente falou muito, né, comentei com vocês bastante sobre essa questão democrática da avaliação, né, da gente entender onde a avaliação está nesse processo de ensino-aprendizagem, mas mais do que para a gente, é para o estudante. Então, é fundamental o estudante se entender nesse caminho. E aí, a gente tem essa reflexão, né? Rapidinha, bem curta. Avaliamos para ensinar ou ensinamos para avaliar? Né? E aí a gente volta daqui a pouquinho com as áreas, tá certo? Então, obrigado, pessoal. Eu deixo aí essa reflexão para vocês e vocês continuam com as áreas de vocês. Até mais. Tchau.
Olá, professores, eu sou a Rose, PCNP de Educação Física, e vamos dar continuidade ao nosso ATPC, voltando na pergunta da nossa reflexão, né? Como o nosso assunto desta semana é a avaliação, e em especial a avaliação formativa, e como ela está relacionada nas atividades dos nossos materiais de apoio, a gente vai tentar pensar juntos, né? Como seria a resposta dessa nossa reflexão, né? Avaliamos para ensinar ou ensinamos para avaliar? Né? Alguns de vocês devem ter pensado em uma, outros em outra, outros nas duas, né? Mas o fato é que as duas, de certa forma, estão certas, mas também precisamos pensar que quando a gente pensa em avaliação formativa, a gente tem que pensar na avaliação do processo. Né? E se a gente pensa em processo, a gente pensa no ensino propriamente dito. Então, na verdade, o que a gente espera é que a gente avalie para poder ensinar mais e melhor, tá? Então, na perspectiva da avaliação da aprendizagem assumida no currículo paulista, a finalidade do avaliador é utilizar instrumentos de avaliação para buscar referências, de forma a qualificar o seu trabalho. Né? Seja para ensinar ou para aprender, porque a gente entende que o professor também é um aprendiz nessa situação, né? Nessa direção, a gente pensa que professores e estudantes precisam ocupar uma posição de avaliadores para tomar as melhores decisões no encaminhamento de seus propósitos. Então, envolver os alunos nesse processo faz parte da avaliação formativa processual. Portanto, quando a gente pensa em avaliação, a gente pensa em avaliação das nossas ações e a gente pensa na avaliação da aprendizagem dos nossos estudantes. E os alunos têm que também participar disso, né? Se autoavaliar. Bom, para a gente poder começar a discutir esse processo, a gente vai lembrar das habilidades essenciais que a gente utilizou no ATPC da semana passada, de 15 dias atrás, na verdade, né? E naquele ATPC, a gente explicava para vocês como a gente localizava as habilidades essenciais nos materiais de apoio e como eles estavam ligados à taxonomia de Bloom. Se lembram? Quem não assistiu esse ATPC, recomendo que assista para poder entender como esse processo da avaliação também está ligado com as habilidades, e aqui no caso as essenciais, e também está ligado na taxonomia de Bloom. Afinal, a avaliação formativa e processual faz parte disso. Tá? Então, aqui eu tenho as habilidades essenciais de língua portuguesa, né, que era identificar crítica ou ironia, humor, presente em tirinhas, memes e charges, tá? De língua inglesa, fazer uso da língua inglesa para expor pontos de vista, argumentos e contra-argumentos, considerando o contexto e os recursos linguísticos voltados para a eficácia da comunicação. E na educação física, experimentar e fruir a execução dos movimentos pertencentes às lutas do mundo, adotando procedimentos de segurança e respeitando o oponente. Vejam, nós estamos falando da área de linguagens, mas falta o componente de arte, tá? Infelizmente, ainda a gente não tem um PCNP de arte, mas a gente espera que, a partir das explicações desses componentes, você consiga, professor de arte, também fazer essa articulação na sua disciplina, ok? Porque grande parte dos conceitos que apresentamos aqui vale para qualquer componente. Bom, mas eu vou falar um pouquinho da educação física, tá? A avaliação da educação física, como em outras disciplinas, ela resulta principalmente dos objetivos propostos e da intencionalidade da aula, tá? Na educação física, a gente avalia o processo e não a performance. Não? Então, quando eu avalio uma experimentação de movimento, por exemplo, eu não quero que o meu aluno faça tecnicamente o movimento, mas que ele experimente, que ele frua o movimento e que ele consiga sentir, perceber,
né? Como esse movimento se processa. O processo da experimentação e da aprendizagem motora, ele não depende só de aspectos cognitivos ou físicos, mas de uma série de fatores, tanto internos como externos, tá? Como, por exemplo, conceitos, procedimentos, atitudes, tá? E que devem ser consideradas de forma integral e não fragmentada. Portanto, a criança ou o jovem, quando experimenta um movimento ou quando participa de uma aprendizagem motora, ele utiliza tudo que ele carrega dentro de si, né? Então, não só o cognitivo, mas o físico também, o motor também. Então, isso tudo deve ser considerado na hora que o professor observa e faz a avaliação desse estudante. Né? Então, cabe ao professor, de acordo com a sua intencionalidade, estabelecer os processos dos quais os alunos terão que passar para adquirir determinada aprendizagem e estabelecer os instrumentos avaliativos que mais se enquadram nesse processo. Então, veja bem, tudo se relaciona com a intencionalidade do professor. O que ele espera que o aluno faça e como ele percebe este processo. Quais são as etapas que os alunos ou os estudantes deverão passar para conseguir adquirir aquela aprendizagem, né? Ou desenvolver aquela habilidade, tá? Bom, como é que nós vamos fazer isso? A primeira atividade, que era a atividade iniciando, tá? Aqui nessa tela a gente tem uma pergunta. Se vocês lembram do ATPC passado, eu coloquei aqui um recorte da atividade, que era conversando sobre as lutas. Isso aqui é um recorte só, não é necessário a gente repassar a atividade, tá? Então, eu vou pedir que vocês, se puderem, abrirem o caderno do professor do nono ano, na página 76. Lá vocês vão encontrar essa primeira atividade, que é conversando sobre as lutas, né? E o que temos nesta primeira atividade? Temos uma primeira etapa. A etapa é o que eu sei sobre as lutas. E com essa pergunta, eu deixo vocês pensando um pouquinho e a gente já vai discutir em seguida como é que eu posso ter um processo avaliativo para uma etapa cuja primeira pergunta é o que eu sei sobre lutas. Ok? Vamos lá. Bom, essa primeira atividade é uma atividade que tem como objetivo o levantamento de conhecimentos prévios, né? Se eu tenho essa pergunta, o que eu sei sobre lutas, é porque, de alguma forma, o professor vai fazer um levantamento de conhecimentos prévios com seus estudantes, né? E o levantamento de conhecimentos prévios é o que os estudantes já sabem a respeito do tema proposto, é aqueles que ele carrega consigo, né, na sua história de vida, o que ele aprendeu não necessariamente só na escola, né? Então, como é que o professor vai poder disponibilizar esse tipo de atividade e como que ele vai avaliar uma atividade de conhecimentos prévios, né? Aqui a gente sugere, né, uma roda de conversa para realizar essa atividade, porque lá no caderno do professor existe um roteiro com as perguntas, uma sugestão de perguntas onde o professor utiliza para poder dar andamento na atividade. Então, através daquelas perguntas disparadoras, ele vai instigando os alunos a responderem aquilo que eles já carregam com eles de entendimento sobre esse tema. Mas então, como é que o professor pode avaliar isso, né? Na verdade, numa roda de conversa, a gente não vai avaliar se o aluno respondeu certo ou errado com determinado tema, ou se ele sabe ou não sabe do determinado tema, né? Tudo é importante numa roda de conversa. E o levantamento prévio tem como objetivo fazer um diagnóstico. Então, se o aluno não sabe e você percebeu que ele não sabe, é bom, porque você vai ter um diagnóstico da turma e do aluno, do estudante, tá? Então, a roda de conversa é um espaço de diálogo, permite os alunos se expressarem e aprenderem em conjunto. Para isso, é importante que os alunos se sintam acolhidos, ouvidos, respeitados, sem julgamentos ou críticas. A estratégia fortalece o protagonismo e as habilidades socioemocionais. Percebam que aqui vale tudo,
tá? Então, o professor, nessa atividade, ele pode avaliar da seguinte forma: ele pode identificar as relações e as diferenças entre os participantes. Por exemplo, quem é que fala, quem escuta, quem é tímido, quem não fala e tem uma receptividade bem afastada, né? Quem dá opiniões, né? Quem colabora, quem gosta de conversar e ouvir a opinião do outro. Então, tudo isso é importante, né? E o professor, nesse sentido, ele pode utilizar ou um caderno ou uma planilha para registrar esses dados, né? E aí ele pode observar isso através de um todo, ou seja, eu vou fazer uma observação da sala, ou ele pode fazer já, para se antecipar, uma observação de cada aluno, ok? Bom, esta é a segunda atividade. A segunda atividade, já desenvolvendo o tema da aula, né? O professor, aí nós temos a página 77, né? O professor, ele vai conversar com os alunos, né? E nesta atividade, ela é subdesenvolvida em duas etapas. A etapa 2, que é descobrindo mais sobre as lutas, e a etapa 3, que é compartilhando o que descobrimos, tá? Então, vamos pensar, se vocês estiverem com o caderno aberto aí e já olharem, né, na atividade, no enunciado da atividade, você pode fazer esse questionamento. Como você avalia essa etapa desenvolvendo? Então, agora a gente vai explicar essa atividade. Como vocês viram lá, a atividade é uma pesquisa, né? Então, lá no enunciado da atividade tem, o professor propõe uma pesquisa com um grupo de até 5 pessoas, e eles vão realizar, os estudantes vão realizar uma pesquisa através dos meios digitais ou não, sobre o karatê. Então, o tema proposto é o karatê, tá? Seguindo um roteiro pré-determinado. Então, lá no caderno do professor já tem um roteiro que os estudantes podem seguir para realizar essa pesquisa, tá? Mas é importante que o professor analise com a turma antes como é feita essa pesquisa, né? De que forma eles podem pesquisar, tá? Então, assim, explicando quais os conceitos de uma pesquisa, né? Que é uma forma de colher e interpretar dados novos ou não, né? Sobre determinado tema e, principalmente, construir uma posição pessoal sobre esse tema, né? Então, através do texto colhido, o aluno pode revisar os conhecimentos anteriores, reorganizá-los de uma nova perspectiva, né? Ele pode estabelecer diferentes relações entre os novos e os conhecimentos antigos, e ele pode propor perguntas a si mesmo, né? Formular hipóteses e buscar respostas, tá? Então, mas como é que o professor vai conseguir avaliar essa pesquisa, né? Depois que a pesquisa é entregue, como é que o professor avalia? Né? Existem várias formas, tá? Mas as principais, o professor ele pode verificar se os alunos apresentam temas seguindo o roteiro proposto, né? Se eles apresentam várias visões sobre o assunto e de diferentes fontes, né? Se os alunos eles apresentam textos que não são genéricos, né? E que não possuem apenas opiniões sem embasamento. Né? Apresentar relações entre os textos colhidos e que consigam relacionar diversos dados obtidos, né? Se os alunos conseguem diferenciar o que é uma opinião do que é um fato, né? Se os alunos conseguem utilizar fontes seguras, se eles apresentam explicações e anotações com suas próprias palavras sobre as partes do texto, e não simplesmente copiar e colar. Tá? Isso é muito importante. O professor pode trabalhar de forma interdisciplinar nessa atividade. Ele pode consultar lá o caderno de tecnologia, as aulas de tecnologia e verificar se o professor já trabalhou, né, com os estudantes, como se fazer uma pesquisa, como utilizar fontes seguras, né? E é importante também que o professor pense que, como estamos no ensino híbrido, existem alunos que ainda não possuem recursos digitais para realizar uma pesquisa. Então, eles podem utilizar outras fontes, como jornais, revistas, entrevistas com a família, enfim, tá? Bom,
Essa terceira atividade, ela é uma continuação do desenvolvimento, só que ela tem uma outra estratégia, uma outra metodologia, né? Nessa atividade da página 78, o professor vai apresentar para os alunos alguns conceitos, né? E fazer com que os alunos entendam um texto, né, exigido, né, e façam algumas considerações. Então, a primeira etapa é: há diferenças entre lutas, artes marciais e esportes de combate, né? Quais são essas diferenças? E como é que os alunos vão perceber isso, né? Então, a atividade propõe a leitura de um texto, que está aqui, né? E os alunos vão ter que ler o texto e fazer a interpretação. Então, assim, qual é o objetivo dessa etapa? É a interpretação do texto e a aquisição de novos conhecimentos, né? A atividade propõe a leitura com o intuito de potencializar a discussão e a aquisição de novos conhecimentos e a quebra de algumas ideias pré-concebidas, né? Então, como eles vão ler o texto e interpretar. Como é que o professor pode utilizar um instrumento de avaliação nesse momento? Tá? Aqui a gente propõe um resumo, tá? E um resumo é um procedimento de leitura para organizar as informações e facilitar a compreensão do texto, né? Então, os estudantes devem anotar alguns procedimentos, né? Por exemplo, eles têm que ler, eles têm que entender, eles têm que selecionar e eles têm que organizar os dados por escrito, tá? Geralmente, para a gente poder fazer isso, a gente utiliza 3 estratégias: a supressão, a generalização e a construção. Que são elas, né? O que é isso, na verdade? O professor, ele vai avaliar um resumo da seguinte forma: o aluno conseguiu, através da leitura, suprimir trechos secundários e fixa a ideia principal, né? Então, aí, se ele consegue suprimir aqueles trechos que não são tão importantes, e ele fixa, no resumo dele, a ideia central do texto, tá? O aluno agrupou conceitos semelhantes. Por exemplo, ele identifica alguns conceitos no texto e ele agrupa os conceitos que são semelhantes, tá? E o aluno conseguiu reorganizar o conteúdo do texto, então ele lê e reorganiza o conteúdo do texto por meio da ideia central, e deixando ainda o texto mais enxuto, né, compreensível, mas que ainda retrata o original, tá? Então, esse é a ideia de um resumo, e o professor pode, através desses itens, conseguir fazer uma avaliação. Ok? Na atividade finalizando, eu agrupei as 3 atividades finais da nossa sequência de atividades do caderno. Ela começa na página 82. Por que eu agrupei essas 3 atividades? Porque elas são essencialmente atividades de experimentação e fruição de movimentos, tá? Então, eu tenho 3 atividades: o cumprimento das lutas, né, que caracteriza a palavra os, né? A atividade de praticar algumas técnicas simples do karatê, né? Conhecendo algumas técnicas simples do karatê, como alguns golpes de ataque e defesa, né? E explorar algumas formas individuais de luta, né? Então, aí experimentação do kata, que é um fundamento, né, do karatê. Como essa atividade, o objetivo é experimentação e fruição de movimentos, né? E essa atividade, ela também prevê, além de experimentação e fruição de movimentos, ela prevê uma criação em grupo de uma coreografia de kata, tá? É muito importante que o professor, principalmente aquele que não é habituado com essa luta, né, não tenha uma característica que envolve luta em seu desenvolvimento profissional, é importante que ele assista todos os vídeos que contém
né, que estão lá no caderno, porque os vídeos, eles propiciam ao professor um entendimento maior, né, para que ele possa repassar para os alunos algumas técnicas, alguns golpes de karatê de forma bem inicial, né. Como essa atividade é uma experimentação de movimento, a gente sugere aqui uma rubrica autoavaliativa, tá? Essa rubrica autoavaliativa, ela está aqui no final da atividade para que eu possa explicar melhor para você, professor, como é que ela funciona e como ela é elaborada. Mas, na verdade, quando a gente produz uma rubrica, a gente coloca ela no início da aula. Então, antes de começar a aula, a gente já com os alunos faz esse levantamento desses critérios de observação, né? E os alunos, eles podem responder durante o percurso de todas as atividades, ou eles podem responder essa avaliação, essa autoavaliação, no final do processo, tá? O que é uma rubrica, na verdade? Uma rubrica é uma ferramenta de avaliação para demonstrar dados qualitativos, tá? As rubricas são tipicamente compostas de linhas e colunas, então ela tem uma aparência de uma tabela, tá? As linhas são usadas para definir os diversos critérios de observação. Então, é aquilo que eu quero observar se eu aprendi ou não, tá? Sendo utilizados para avaliar uma tarefa. E as colunas, elas são usadas para definir os níveis de desempenho de cada critério, ou seja, até onde eu consegui chegar, tá? Aqui, eu coloquei um exemplo de uma rubrica autoavaliativa dessa atividade e, em especial, da sequência das atividades do caderno do professor e do aluno, tá? Então, eu vou passar para vocês alguns tópicos e os critérios para que vocês possam entender melhor, tá certo? Bom, aqui eu tenho a rubrica autoavaliativa, e como eu disse para vocês, ela é em forma de tabela, e nas colunas, na primeira coluna eu tenho os critérios, então os critérios que eu utilizei para fazer essa avaliação dessa sequência de atividades. Vejam bem, na primeira linha eu tenho assim, você identifica uma luta de karatê das outras lutas? Então, eu tenho que fazer com que o aluno identifique, através das características, né, a luta de karatê e consiga diferenciar a luta de karatê de outras lutas, tá? Então, nos níveis, como é que o aluno vai fazer para passar por todo esse processo e conseguir identificar uma luta de karatê das outras lutas? Então, ele primeiro não consegue fazer, então ele é um estágio inicial, ele não identifica uma luta e não reconhece o karatê como luta, ou seja, ele está no primeiro nível, tá? O segundo nível, ele já identifica o que é uma luta, mas ele ainda não identifica o karatê como uma luta. Então, ele sabe, ele percebe que, através daqueles golpes, ele identifica que é uma luta, mas ele ainda não identifica qual luta é, né? No terceiro nível, ele identifica o karatê como luta, mas ele ainda não diferencia o karatê de outras lutas. Se ele conseguir ver ou experimentar duas lutas diferentes, ele não consegue diferenciar uma da outra, tá? E, por fim, aí aquele aluno que já consegue identificar o karatê como luta e já consegue diferenciar o karatê de outras lutas. Então, se ele experimentar algum movimento, ou se ele olhar, observar algum movimento, ele consegue identificar que aquilo é a luta de karatê, tá? Então, é assim, e aí o aluno ele vai pegar essa tabela e vai se identificar nesse processo. Percebam que aqui a gente colocou um valor numérico. Não é necessário colocar um valor numérico, mas se o professor quiser, né? Porque depois de todos esses instrumentos de avaliação, ele vai fazer uma avaliação do processo, não é? De todas essas atividades, e ele vai ter insumos para poder identificar qual vai ser a avaliação daquele aluno, qual vai ser o conceito que ele vai dar, ou como ele vai avaliar aquele aluno,
Então, aqui a gente coloca um valor numérico, mas isso não é necessário. Mas para o aluno se identificar melhor, ele pode colocar 1, 2, 3, ou 4, ou 0, 1, 2, 3, enfim, aí fica a critério de cada um. Tá? Então, lembrando que essa rubrica, ela é autoavaliativa e ela é uma rubrica do processo, tá? Existem outros tipos de rubrica, uma rubrica que faz uma checagem, tá? Uma rubrica que faz outro tipo de identificação. Aqui, como a atividade principalmente, essencialmente, é de experimentação de movimento, eu fiz uma rubrica de processo. Vejam que aqui no final eu coloquei esse critério. Você experimentou na prática as sensações corporais que essas formas de luta produzem? Tá? Então, aqui já tem um processo que o aluno deve passar para perceber essas sensações que ele sentiu ao experimentar as lutas. Ok? Bom, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer coisa estamos à disposição. E agora eu passo a palavra para a Adelaide, que vai passar para vocês o componente de língua portuguesa. Olá, professores, bem-vindos. Sou Maria Adelaide, PCNP de Língua Portuguesa. Vamos voltar à atividade Virou Meme do Aprender Sempre, volume 2, apresentada na ATPC passada, onde abordamos a importância da consolidação da habilidade essencial, ensino fundamental, do 6º ao 9º ano, língua portuguesa, 03D, identificar crítica ou ironia, humor, presente em tirinhas, memes, charges, por exemplo. Nessa ATPC, vamos analisar a atividade sobre a ótica da avaliação formativa. Por favor, acompanhem comigo no Aprender Sempre, página 205. O professor apresenta aos estudantes o gênero meme e as suas características e os objetivos da aula. Para desenvolver essa etapa, o professor vai fazer o quê? O levantamento de conhecimentos prévios dos estudantes. Ele pode ser feito por meio de uma roda de conversa ou outra estratégia que o professor considera que atende às necessidades do grupo. Propomos os seguintes questionamentos aos estudantes. Vocês sabem o que são memes? Onde eles circulam? Quais são as temáticas neles abordadas? Vocês conhecem a expressão virou meme? Quando ela é usada? Vocês conhecem algum caso do cotidiano que virou meme? Como os memes são gêneros bem próximos aos estudantes, à realidade dos estudantes, espero que eles tenham muito a falar. Portanto, deixe-os à vontade, pois assim você terá condições de verificar os conhecimentos que eles têm em relação a esse gênero textual. E aqui, professor, já começa o processo de avaliação. Nessa etapa do levantamento de conhecimentos prévios, o professor observa a participação dos alunos, o que eles trazem de conhecimento anterior, busca identificar a realidade e os conhecimentos prévios dos estudantes, e é importante ouvir os estudantes. O professor deve registrar esses conhecimentos revelados, descobertas e saberes dos estudantes. É importante não subestimar a turma, levar em consideração que mesmo que alguns estudantes apresentem um bom nível de conhecimento prévio sobre o tema, ou uma facilidade maior de absorver o que está sendo passado, nem todos são assim. Alguns precisam de uma atenção especial. Portanto, o professor deve ter um olhar sensível e cuidadoso nessa avaliação. Por favor, Rose. Dando sequência à atividade, é fundamental o professor levantar a opinião dos estudantes também a respeito de notícias falsas, preconceitos e mensagens que incentivem o ódio. O processo de levantar a opinião dos estudantes pode seguir a mesma linha do levantamento dos conhecimentos prévios.
Caso nesse levantamento não surja a importância de se considerar a responsabilidade e a ética, o professor deve intervir e deixar bem claro para o grupo quanto é importante a ética e a responsabilidade antes de veiculação na internet, no mural da escola ou em outro veículo que pretendem publicar. Nesse momento, o professor deve, na avaliação, observar, acompanhar e intervir, se for o caso, e fazer o registro dos resultados por aluno. Mencione os avanços e as dificuldades, as apropriações e não apropriações, ou seja, o que realizam com autonomia ou o que precisam de auxílio. Por favor, Rose, finalizando essa atividade, peça aos estudantes para pesquisarem imagens na internet, em site que tem fotos gratuitas, a fim de construírem os memes. Deixe claro que na aula seguinte eles vão fazer o foco da atividade é a produção dos memes. Oriente que essas imagens são para eles construir os textos solicitados. Comente que eles podem fazer memes com as próprias fotografias, se for o caso. Portanto, peça aos estudantes que listem alguns temas para desenvolvimento dos textos. Nessa etapa, é bom o professor enfatizar a importância da pesquisa somente em sites gratuitos, para não violar o direito de imagem ou os direitos autorais, ou seja, usar sem autorização do autor, o que é crime. Insista novamente na ética e na responsabilidade. A avaliação, o professor vai avaliar a participação dos estudantes na pesquisa realizada, na escolha das fotos e a sugestão dos temas propostos para o desenvolvimento dos temas. Nessa etapa, o professor pode verificar o que cada estudante realiza também com autonomia ou que ele ainda precisa de ajuda. Por isso, é tão importante se fazer o registro durante toda a atividade realizada, para poder dar prosseguimento, verificar a necessidade de se retomar ou de se intervir, né? Bem, gente, até agora nós falamos sobre a importância do registro no processo de avaliação formativa. Aproveitamos para sugerir como processo de avaliação o diário de bordo, que é o registro que o professor faz de todas as etapas do desenvolvimento de uma atividade. Quanto mais significativos forem esses registros feitos durante as etapas do desenvolvimento, mais possibilidades avaliativas trazem ao professor. Esse registro deve ser detalhado e preciso, indicando locais, datas, fatos e o resultado das respectivas análises. É uma forma do professor refletir sobre o seu próprio trabalho, escrever problemas que surgiram e a forma de superá-los. Por isso é tão importante que o professor faça seus registro por aluno, durante toda a atividade, lembrando que esses registros não podem ser padronizados, porque cada aluno possui a sua individualidade. Os registros da avaliação são essenciais para a prática do professor. Por meio deles, o professor vai planejar, vai replanejar uma ação. E tem o outro instrumento, por favor, Rose, o fichamento, que possibilita ao professor observar diferentes grupos em cada sala de aula, conhecendo melhor os estudantes ao vê-los engajados na aprendizagem. Tanto o diário de bordo, o fichamento, o dossiê, portfólio, são instrumentos da avaliação formativa, que possibilitam ao professor acompanhar a aprendizagem dos alunos, dos estudantes, ajudando-os no seu percurso escolar. A avaliação formativa, ela é fundamentada no diálogo e tem como objetivo o reajuste e constante
o reajuste constante do processo de aprendizagem. Era isso que eu tinha que colocar, professores. Espero que eu tenha colaborado com vocês. Até a próxima, e eu passo a palavra para a Nelise. Olá, professores. Meu nome é Nelise, eu sou PCNP de Língua Estrangeira Moderna. Continuando a conversa iniciada pelas meninas sobre avaliação propostas nos materiais de apoio, no nosso caso de língua inglesa, nós temos, assim como a educação física, o currículo em ação. Utilizaremos, portanto, a mesma unidade trabalhada lá na TPC anterior, que está no caderno do professor, volume 2, do 9º ano, anos finais. Assim, daremos sequência ao percurso já iniciado com vocês na última TPC diária, que foi realizada no dia 26 de maio. Para isso, eu peço a gentileza que vocês, professores de língua inglesa, abram o caderno do professor, currículo em ação, volume 2, repetindo, do 9º ano, na página 158, na unidade 3, e vamos juntos refletir como nós podemos iniciar o processo de avaliação formativa com os nossos estudantes. Para isso, vamos lá no início da unidade, repetindo como está no slide, página 158, e vamos refletir sobre essa questão. Como você, professor, pensa no processo avaliativo na primeira etapa da unidade 3, no primeiro contato do estudante com o tema proposto, que é a etapa iniciando, que no caso de inglês é o nosso opening. Pode passar, por favor. A abertura da unidade propõe aos estudantes que reflitam sobre os temas que serão abordados ao longo das lições. Para isso, nós temos a atividade de warm-up. Aqui temos no warm-up perguntas disparadoras para que os estudantes tenham esse primeiro contato com o tema abordado. É o que chamamos de aquecimento. E no caderno do professor, nós temos sugestões de dinâmicas para o trabalho com essas questões disparadoras. A pergunta, ela tem sido considerada como uma estratégia importante em sala de aula, sendo que o início do conhecimento é perguntar. A pergunta é os saberes dos estudantes em evidência, assim como também promove a dúvida, que é um passo importante para que os estudantes busquem novos conhecimentos. Por meio dessas questões disparadoras, as ideias prévias dos estudantes, elas ficam nítidas, e o professor pode perceber o que eles conhecem e o que não conhecem sobre determinado assunto, bem como os temas de interesse dos estudantes. As perguntas, elas também oportunizam momentos de reflexão, nos quais os estudantes são envolvidos mentalmente, iniciando, assim, um processo de inquietação, desencadeando a tomada de consciência sobre os conhecimentos anteriores, de modo a fazer, assim, comparações e ou relações com o seu cotidiano. Os conhecimentos anteriores dos estudantes nos ajudam a conhecermos melhor as suas características, identificando o que os estudantes já conhecem ou sabem, ou seja, o que realmente faz parte da vida do estudante. É trazido à tona, e esse estudante passa a fazer parte da aula, assumindo-se assim como sujeito da sua própria aprendizagem, assumindo seu protagonismo. Portanto, o iniciando também é uma forma de avaliação, sendo um momento de diagnóstico e engajamento do estudante com o tema proposto, desenvolvendo também, no caso da língua inglesa, o letramento visual, pois sempre há uma cena, como vocês podem ver, uma cena ilustrada para iniciar o tema. Mas além das perguntas disparadoras,
nós temos também outras estratégias para ativar esse conhecimento prévio dos estudantes, como, por exemplo, o QWL. Por favor, pode passar, Rose. Portanto, na sessão iniciando, nós temos também essa ferramenta para se trabalhar a avaliação. Além de boas perguntas, para explorar esse assunto, essa estratégia que está muito presente em todo o currículo em ação de língua inglesa, repetindo, QWL, nós temos what I know, what I want to know, and what I have learned. O que eu sei, o que eu quero saber, ou o que eu aprendi até o momento, que está na página 159. Portanto, mesmo aquele estudante tímido, ou aquele que não gosta muito de falar, que não quer responder algumas questões, nós temos essa parte escrita, ou uma conversa com um colega, ou anotações em um diário, por exemplo. Pode passar, por favor? Aqui no Desenvolvendo, nós vamos continuar com o mesmo raciocínio. Agora, olhando para essa seção, Desenvolvendo, página 160, que são as lessons. E vamos refletir como nós, professores, podemos pensar no processo avaliativo dessa etapa Desenvolvendo. As lessons são ciclos de aprendizagem que desenvolvem as habilidades de leitura, de escrita, de compreensão oral e produção oral. O título de cada lesson é sempre uma pergunta relacionada à produção oral ou escrita ao final do ciclo, visando mostrar claramente qual o objetivo da aprendizagem. A descrição de cada seção da lesson é dividida em textos, que é uma seção dedicada ao trabalho com textos orais e escritos, visando desenvolver a compreensão leitora ou oral. O trabalho com os textos é dividido em 3 etapas. Então, nós temos o pré-reading ou pré-listening, que são atividades de reconhecimento do gênero, com o objetivo de preparar o estudante para as propostas de compreensão de texto. Depois nós temos o while reading ou while listening, que é o momento de leitura ou escuta do texto, por meio do QR Code, com atividades de compreensão geral e de análise de produção do gênero. Depois, finalizando, nós temos o post-reading ou post-listening, que são atividades que relacionam o texto trabalhado com outros tipos de textos ou gêneros, com questões também interculturais e com foco no desenvolvimento da reflexão crítica. Ainda no desenvolvimento, nós temos também o Language Focus, que é o foco na gramática, com o desenvolvimento do vocabulário e da pronúncia, utilizando o texto já trabalhado anteriormente. Pode passar, por favor? E, por fim, na etapa Desenvolvendo, nós temos o Outcome. Essa seção é o ápice da lesson, com uma produção oral ou escrita que foi, de certa forma, antecipada lá pelo título, no início da unidade. A atividade é apresentada de forma processual, com etapas de preparo e prática para a produção oral, desde o início da unidade, começando lá com o levantamento dos conhecimentos prévios, depois atividades de escrita, por meio de rascunhos, compartilhamentos entre os colegas, revisão, para só então o estudante realizar a produção final, seja ela escrita ou oral. Percebemos aqui que há progressão no nível de complexidade das atividades. Há também momentos de reflexão sobre a produção e formas de circulação dos textos, tanto na comunidade escolar quanto em meios digitais. Portanto, a avaliação é feita a
todo momento, funcionando como um mecanismo diagnóstico, alinhado à participação democrática de todos os estudantes, tanto no desenvolvimento da autonomia, quanto na reciprocidade das relações. A avaliação é focada no processo e não no produto final. Consequentemente, a avaliação nos fornece informações para que o nosso trabalho seja baseado na necessidade da turma ou do estudante individualmente. Para isso, esse outcome traz muitas vezes o mind map, que é o nosso mapa mental, que oferece oportunidades aos estudantes de sistematizarem o conhecimento adquirido, pelo qual a aprendizagem ela ganha significado quando o estudante ele estabelece ligações com os conhecimentos anteriores, acrescentando novas informações ao conjunto de conhecimentos que ele já possui. Como instrumentos de avaliação de aprendizagem, os mind maps podem ser utilizados para se obter uma visualização da organização conceitual do que o estudante compreendeu e consolidou. Pode passar, por favor? Aqui, nós chegamos ao final da nossa reflexão. Vamos analisar como se dá o processo avaliativo na etapa finalizando, que é o nosso closing. Pode passar, por favor? Ao final de todas as atividades, nós temos no closing o self-assessment, que está na página 175, que é uma autoavaliação do estudante, com a retomada dos objetivos de aprendizagem de toda a unidade, de todo o processo, com a proposta de reflexão sobre o percurso percorrido na unidade, sendo um momento de percepção de como o estudante pode se desenvolver ainda mais e, principalmente, perceber que o erro não deve ser motivo de desânimo, mas sim de estímulo, pois faz parte do seu processo. O estudante no self-assessment percebe o seu próprio progresso na construção do conhecimento, no desenvolvimento das habilidades e na realização progressiva das atividades, de acordo com esses níveis de complexidade, como vimos lá na taxonomia de Bloom, na última TPC. Por esse motivo, a autoavaliação, ela permite ao estudante maior consciência e compreensão de si mesmo como aprendiz. Pode passar, por favor? Portanto, o currículo em ação nos apresenta uma avaliação que demonstra aos nossos estudantes como valorizamos a participação deles na realização das atividades propostas, que é o que ele desenvolve ao final. Por isso, faz-se necessária uma atitude aberta com os estudantes durante o processo de ensino-aprendizagem, sempre reforçando com eles que a avaliação não deve acontecer somente no final do processo, com o intuito de qualificar ou quantificar, mas que a avaliação deve ser um mecanismo diagnóstico alinhado às pedagogias que focam na participação democrática de todos, no desenvolvimento da sua autonomia e na reciprocidade das relações. Pode passar, por favor? E essa relação de reciprocidade, ela é fundamental, principalmente quando pensamos no nosso contexto atual, quando o emocional do estudante está sofrendo alterações e ele constantemente passa por transformações e adaptações que estão sempre sujeitas a diferentes contextos. Por isso, os critérios avaliativos com relação ao desempenho do estudante
seja no que tange a aprendizagem ou na participação dentro deste cenário atual, devem ser pensados em 2 momentos diferentes: momentos síncronos e momentos assíncronos. Nesses 2 momentos avaliativos, o engajamento, a participação e o respeito aos prazos ou aos horários estabelecidos podem estar sujeitos a questões que não dependem diretamente do estudante, como, por exemplo, a dificuldade de acesso à internet para realizar uma atividade oral, ou uma determinada plataforma, ou a um recurso digital que será utilizado para a realização das aulas ou das atividades não presenciais, como, por exemplo, atividades, como falei, que desenvolvem a oralidade. Então, devemos sempre, ao avaliar o aluno, pensar nesses 2 momentos. A avaliação deve possuir um caráter educativo e não punitivo, sendo um processo contínuo, com prevalência no aspecto qualitativo sobre o quantitativo, e sem o objetivo de seleção, tendo o propósito, sim, de melhorar o aprendizado do estudante durante todo o seu percurso escolar. E é isso por hoje. Espero ter contribuído com vocês, professores de língua inglesa, e passo a palavra agora para a Rose para as considerações finais. Até a próxima e cuidem-se. Bom, professores, chegamos ao final do nosso processo de aprendizagem neste ATPC. Eu gostaria de enfatizar que a avaliação proposta nessa ATPC é uma avaliação formativa processual, né? Portanto, ela permite orientar o estudante a localizar as suas dificuldades e descobrir os processos que lhe permitirão progredir, utilizando e produzindo a regulação de sua aprendizagem. Vejam, a participação do estudante nesse processo é fundamental. Uma avaliação processual formativa é uma avaliação onde um professor considera as características individuais de cada aluno. Portanto, cuidado quando o professor tenta categorizar uma sala em determinados conceitos, né? Cada estudante tem a sua particularidade para aprender. Então, cada estudante deve ser avaliado individualmente, né? Então, a gente pode pensar nesse finalzinho de ATPC, fazendo uma reflexão neste sentido. A gente vai fazer um caminho inverso e a gente vai rever quais eram os meus objetivos e a minha intencionalidade pedagógica lá no começo das sequências de atividades, né? Então, a gente, lembrando dessa minha intenção, eu vou fazer a seguinte reflexão. Todos os instrumentos de avaliação que foram usados por mim, né, e pelos estudantes, conseguiram mostrar, segundo a minha intenção, né, a aprendizagem dos estudantes? Esses instrumentos consideravam a realidade dos estudantes de forma integral? Como disse a Annelise, de forma síncrona e assíncrona? Através dos instrumentos de avaliação, você, professor, conseguiu consolidar a habilidade esperada? Os alunos, os estudantes, estão conscientes deste processo e se identificaram nele? Né? Então, os alunos participaram desse processo de avaliação, se identificaram e sabem exatamente como regular a sua aprendizagem? Essas questões devem ser refletidas para que a gente possa consolidar os nossos processos avaliativos ou reformulá-los, né? Depende da intencionalidade do professor. Portanto, é muito importante envolver os estudantes em todo o processo avaliativo, porque isso leva à consolidação da aprendizagem. Bom, professores, esperamos que
a gente tenha conseguido acrescentar um pouquinho mais na sua prática pedagógica. Aqui nós oferecemos as nossas referências que utilizamos para a construção desse material de formação, tá? Eu peço para que vocês respondam à avaliação que está na descrição do vídeo, é muito importante para nós, para que a gente tenha uma devolutiva, né, dos materiais que estamos oferecendo. Então, por favor, respondam à avaliação. E obrigada e até breve.